Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E chegou a hora de eu falar de golpe. Chegou a hora de eu falar do suposto golpe tentado por Bolsonaro naquela data de janeiro do ano passado, onde um suposto golpe teria sido obliterado pelas ações do próprio Estado brasileiro, pela ação firme do presidente da República, pela ação da própria polícia, inclusive a Polícia Federal, pelas ações firmes do senhor Alexandre de Moraes, ou seja, o Poder Judiciário teria se mobilizado de fato para conter um golpe que estava para acontecer no Brasil, estava na dependência das Forças Armadas de aplicá-lo ou não aplicá-lo. Eu gostaria de tecer comentários a respeito desse suposto golpe, tá? Porque eu acho que chegou a hora de eu me posicionar a respeito disso. Mas antes, gostaria de convidar você mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva no canal, dá o like, compartilha, faça o teu comentário e, sobretudo, dentro do vídeo, você que às vezes comenta nos grupos de WhatsApp, às vezes não comenta dentro do vídeo, e é importante o comentário dentro do vídeo, porque isso faz o nosso material ganhar espaços cada vez maiores nas redes sociais, no próprio YouTube. Então, comente, compartilha, se inscreva e vem comigo. Estamos crescendo. Já estamos aí chegando a 7.500 inscritos e eu só tenho a agradecer a cada um de vocês por isso. Esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário, né? Sabe aquele pensamento binário de o mundo é isso ou aquilo? De que o mundo é Lula ou Bolsonaro? Tudo bem que a polarização política tenha tomado esse caminho e que outras propostas apareçam, mas o mundo não é ou isso ou aquilo. O pensamento não é um código binário como é o código binário que fundamenta a própria internet, a própria tecnologia computacional. E esse canal também tem o objetivo principal de convidar a classe dos professores a nos posicionarmos, né? O professor precisa ter voz, precisa ter narrativas. Um grupo só ganha espaços em uma sociedade se nós tivermos narrativa que os favoreça. Então, se o professor não tiver a sua própria narrativa, se a narrativa do professor ficar nas mãos de outras pessoas e, sobretudo, dos boatos do populacho, principalmente, que surgiram da extrema-direita, ficaremos sem força. Então, que o professor tenha voz, que o professor coloque a sua narrativa. Eu coloco a minha e que você coloque a sua. Faça seu canal, né? Vamos abrir junto esses espaços para que eu não fique sozinho, principalmente eu da rede pública. Só conheço eu, como professor da rede pública, que faço esse trabalho de colocar as minhas narrativas, colocar a narrativa ou parte da narrativa do magistério. Faça a tua narrativa, coloque a tua narrativa também. Então vamos lá. Bolsonaro teria organizado um golpe. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: o que Bolsonaro já organizou na vida para ter tido a pretensão de organizar um golpe? Porque um golpe requer muita coordenação e muita capacidade intelectual de articulação, ou seja, uma pessoa para organizar um golpe, ela precisa ter a expertise de organizar tudo
o que passou pela vida dela, principalmente se essa pessoa é um político. Quando Bolsonaro estava na Câmara dos Deputados, o que Bolsonaro organizou no sentido de propor, no sentido de dialogar? Absolutamente nada. Bolsonaro passou o tempo todo na Câmara dos Deputados fazendo auê, fazendo alarido. E quando foi para a presidência da República, foi todos os dias, toda semana, fazendo auê. E o que foi organizado? Qual foi a capacidade que ele teve de organizar a vida do Brasil, principalmente durante a Covid-19? Nada. Era só auê, era só blá blá blá. Bolsonaro nunca organizou absolutamente nada. Se ele nunca organizou absolutamente nada, porque sempre foi um inapto para organizar alguma coisa, como ele teria a capacidade intelectual de organizar um golpe, que é algo muito mais complexo? Aí alguém me diria assim: então você acha que ele não participou de atos antidemocráticos? Não. Participou, sempre se levantou contra a República, dizendo que não ia cumprir ordens judiciais, inclusive de Alexandre de Moraes. Então isso é participação de atos antidemocráticos, participação de tumultos, de aglomerações durante a Covid. Então, várias coisas que ele realizou, como o que está aparecendo como falsificação de documentos da vacina, o roubo ou tentativa de roubo das joias que a presidência da República ganhou, ou seja, várias coisas que Bolsonaro fez e que aparecem de maneira mais objetiva, como a participação dele em diversos atos antidemocráticos, antirrepublicanos, que ele falou, que ele se pronunciou, inclusive reunindo os embaixadores internacionais para dizer que a urna é fraudada, enfim, todas essas coisas, tudo o que ele fez na vida como ato criminoso e que é mais evidente, está sendo obliterado pela ideia de que Bolsonaro organizou um golpe. E se a linha de investigação de que ele organizou um golpe for a linha de investigação única, pelo menos é isso que está aparecendo mais na imprensa, se a linha de investigação for essa ou a única, poderemos ter uma surpresa desagradável. Pode ser que Bolsonaro não seja condenado por quase nada. E por quê? Porque é muito difícil provar que Bolsonaro organizou ou tentou organizar ou tinha a expertise de organizar um golpe, porque ele nunca foi uma pessoa com a expertise de quem organiza alguma coisa. Então isso já está evidente. Porque se fosse tão evidente assim de que ele organizou, talvez ele já estivesse a caminho do presídio. Mas provar, seguir a linha de investigação de que ele organizou é muito difícil. E por que essa linha de investigações está sendo colocada? Por causa também da pressão da imprensa, que foca no golpe. É como se o golpe fosse um fetiche justiceiro, como se a ideia anti-golpe está sendo colocada como um fetiche da justiça vinda através da imprensa. E eu penso que, motivado por essa conduta, a linha de investigação está se voltando para a ideia de que Bolsonaro teria organizado um golpe. Mas e a minuta? E a minuta que passou pelas mãos, que teria passado
pelas mãos do Bolsonaro, isso não seria uma prova? Você sabe o que é uma minuta? Você sabe o que é uma minuta? Gente, uma minuta é um rascunho. Um rascunho. Um rascunho feito de improviso também. A organização de um golpe pode ser orientada por um rascunho? E eu não estou aqui querendo inocentar Bolsonaro, que é numa boa. Quero que ele se foda, mas se foda bonito. Essa é a palavra certa que eu quero. Mas sabe como é que é, né? Eu sou um professor e minimamente um pensador. Minimamente um pensador, né? Então eu não vou fazer nenhum tipo de movimento gratuito anti-Bolsonaro, muito embora eu queira que ele vá para a cadeia. Mas o fetiche anti-Bolsonaro, baseado na linha de investigação de que ele organizou um golpe, pode sair pela culatra, porque não será fácil provar que ele organizou um golpe. Lá no início, o ministro Alexandre de Moraes havia falado de golpe Tabajara. Esse era o caminho certo, esse era o caminho correto. Porque um golpe militar, eu gostaria de colocar para vocês o que é um golpe militar. Porque um golpe militar nunca é dos militares. Você sabia disso? Os militares, sobretudo o exército, é um braço do capitalismo, é um braço do capitalista. E onde está a voz principal da elite capitalista do Brasil hoje? Está na Fiesp. A Fiesp estava voltada para a possibilidade de golpe? Não. Sabe qual militar colocaria cara para dar um golpe? Só um doido, varrido totalmente. Por quê? Porque a elite brasileira não estava envolvida no golpe. Mas quando eu falo de elite, eu não estou falando do rico. Neymar é rico, mas Neymar é elite, dirigente do capitalismo? Não. Ele é rico. Só que a elite que lidera, que domina o capitalismo brasileiro, representada na Fiesp, não estava envolvida com o golpe. E se a Fiesp não está, não tem golpe. E se algum militar tentasse, o que aconteceria com ele? Tinha conjuntura internacional favorável ao golpe, como em 64? Aí a imprensa está colocando uma narrativa de que dependia da ação dos generais para que o golpe acontecesse. Não dependia dos generais. Porque se os generais fossem, se os líderes principais do exército fossem, da marinha fosse, da aeronáutica fosse, os soldados, os militares iriam. Aí eu pergunto para você, e quem disse para você que todo militar é de direita e é bolsonarista? Quem disse para você isso? Quem faz mais auê são esses. E talvez por intimidação, muitos que são mais à esquerda não se manifestam mais do que os de direita. Mas vamos voltar a 64. Todos os militares queriam o golpe? Nem em 64. O grupo da Sorbonne, haviam vários grupos, né, com ideias políticas diferentes,
E o grupo da Sorbonne foi o que angariou mais simpatia por parte da elite. Então, o golpe foi vencedor. A ideia do golpe foi vencedor. Mas o golpe... Aí eu gostaria de dizer uma coisa importante. O golpe, né, voltando à ideia, mas hoje essa elite militar que talvez quisesse o golpe, que estava com o Bolsonaro, são os maluquinhos, principalmente os maluquinhos amigos do Bolsonaro, que não tinham o respaldo nem da elite do exército principal e muito menos dos capitalistas, da elite dominante do capitalismo brasileiro, e não havia conjuntura internacional para isso. Então, não havia essa possibilidade dos generais darem o golpe. Por quê? Porque não havia sequer a garantia de que os soldados iriam. E na lei do próprio exército está descrito que se uma lei, se uma ordem for ilegal, ela não deve ser cumprida. E se o general chama e os soldados não vão como deveriam, quem iria estar exposto à pena, à prisão? O líder, o general, que chamasse a tropa para dar o tal golpe. Então não estava... A imprensa está com essa narrativa. Nós ficamos a um passo do golpe. Se os militares principais chamassem, a tropa iria... Não. E mesmo que alguns maluquinhos ou muitos malucões fossem, o que aconteceu na Bolívia, quando aquele golpe tabajara realizado pela polícia foi dado lá? Por um tempo, Evo Morales fugiu, mas como não havia conjuntura internacional, na Bolívia, que tem uma influência política muito inferior à nossa, principalmente na América do Sul e no mundo, o que aconteceu? A situação foi revertida e os golpistas foram presos. A Bolívia. Então, não está certo de que se os militares, de que se os generais chamassem, se os líderes principais da Marinha, Exército e Aeronáutica chamassem, não está certo que todos iriam. Não está certo. E, na minha modestíssima, se os maluquinhos tentassem, e a coisa do 8 de janeiro, né? Os caras foram fomentados também pelo discurso dúbio do Bolsonaro. Na hora vocês sabem o que fazer. Aí os maluquinhos foram. E o exército, que não estava, as forças armadas que não estavam envolvidos com aquilo, não foram. E outra, não foram porque não estavam organizando aquilo a longo prazo. Golpe não é decidido no improviso, na última hora. Agora vamos voltar a 64. 64 foi realizado com o discurso democrático. Tanto é que a elite econômica, a elite cultural, a elite política, inclusive Juscelino Kubitschek, os governadores apoiaram o golpe de 64. Mas o golpe mesmo, o golpe explícito mesmo, foi em 68, no AI-5. E quando o golpe explícito aconteceu em 68, ele aconteceu depois do ato institucional número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. No ato institucional número 5, a ditabranda virou ditadura mesmo, autoritarismo explícito. Aí o Congresso foi desfeito, os governadores foram depostos. Outro problema do golpe, porque se para o golpe de 64 se completar, o golpe verdadeiro
ou seja, o tiro de misericórdia na democracia, precisou ser dado em 68, no ato institucional número 5, porque aí várias garantias institucionais, vários funcionários públicos, o Congresso aí entrou a censura, aí a ditabranda virou ditadura mesmo, e os governadores foram depostos. Para haver um golpe no Brasil e o golpe se completasse, teria que haver também a deposição dos governadores, porque tem pessoas que estão pensando que o golpe seria só no presidente. Não. O poder executivo do Brasil perpassa a presidência da República, os governos do Estado, os municípios. Então o golpe teria que alcançar essa gente toda, teria que alcançar a presidência da República e teria que alcançar os governadores, como foi em 68, na ditadura que substituiu a ditabranda que começou a partir de 64. E a ditabranda veio em nome da democracia. Depois é que veio a ditadura explícita, porque houve um golpe, mas a ditadura explícita, onde a face mais horrenda do golpe apareceu, foi a partir de 68. Por isso que eu digo que o golpe de 64 é um golpe que ocorreu em 64, mas foi adiado para 68, onde ele se tornou explícito. Aí os governadores foram expostos, aí eles foram substituídos por interventores do Estado. E um dos interventores, se eu não me engano, foi Paulo Maluf. Por isso a relação de muita proximidade entre ele e a ditadura e os militares. Inclusive, quando o governo militar passou a ser civil, Paulo Maluf, o conservador, disputou em nome do Exército, e um civil, Tancredo Neves, disputou em nome dos avanços para a vida civil da República Brasileira. Então, Alexandre de Moraes, que não é bobo nem nada, sabe muito bem. Ele sabe muito bem que o Bolsonaro não organizou um golpe, porque ele não tem capacidade intelectual nenhuma para organizar um golpe. Ele sabe disso. E ele sabe que nessa linha de investigação ele vai ter que lavatizar a investigação. Vai ter que fazer igual o Sérgio Moro, vai ter que inventar. E se ele começar a inventar, se essa linha de investigação não acontecer de forma correta, da maneira como muitos de nós esperamos, o que vai acontecer? Tudo aquilo que o Bolsonaro fez, pode ser que ele não pague, porque nós vamos ficar desmoralizados. O golpe! Cadê o golpe? Mas ele não vai ser preso pelo golpe, não é? E o Alexandre de Moraes não é o Sérgio Moro. Ele não vai colocar o Bolsonaro atrás das grades gratuitamente. Ele tem um senso de justiça muito diferente do Sérgio Moro. Mas, na minha modestíssima, está se deixando levar, ou não, tomara que eu esteja enganado, pela pressa da imprensa. Organizou um golpe. Quase teve um golpe no Brasil. Não quase teve um golpe no Brasil, coisa nenhuma. Mas, talvez aqueles atos antidemocráticos fossem um pouco mais radicais. Mas nós não estivemos próximos de um golpe. Não estivemos. E se a linha de investigação for no sentido de que Bolsonaro organizou um golpe, os outros crimes que ele cometeu, inclusive o crime de nos negar a vacina e ser o responsável pela morte de mais de 700 mil brasileiros, pode ser que ele não pague por isso. Engraçado, e as coisas que ele fez de forma explícita não estão aparecendo nas investigações. Só a ideia de golpe, porque a imprensa está colocando a ideia de que ele organizou um golpe
como prioridade. E pode ser que por causa disso, todas as investigações contra Bolsonaro sejam desmoralizadas, para a nossa infelicidade. Espero que eu esteja errado, espero que as investigações sigam outras linhas, para que várias linhas compactuem ou rivalizem com a linha de investigação de que Bolsonaro organizou um golpe, porque Bolsonaro é incapaz de organizar qualquer coisa. Ficamos 4 anos sem governo, vivendo de auê. Só isso. Eu gostaria de falar, eu estou falando sobre isso, mas eu vou voltar. Gostaria de falar na próxima oportunidade mais sobre 64 e 68. Ok, galera? Vocês são do coração.